Quais são os tipos de clareamentos dentários que existem? Existe o clareamento caseiro supervisionado, com moldeira personalizada. O dentista ele entrega para o paciente um par de moldeiras, uma superior e uma inferior, feitas sob medida para o paciente, junto com o gel clareador e todas as instruções. E o paciente vai usar durante algumas horas estabelecidas pelo dentista por dia em casa, num período de aproximadamente 3 semanas. Um outro tipo de clareamento que existe é o clareamento de consultório, em que a gente coloca um gel clareador em alta concentração diretamente nos dentes e deixa ele agir. Ele pode ser ativado ou não por uma luz. Esse tratamento ele é feito de 1 a 3 sessões. Outro tipo de clareamento é o conjugado ou combinado, em que a gente une as duas técnicas, tanto o clareamento de consultório quanto o clareamento caseiro, associados. Qual o tipo de clareamento mais eficiente? Muitos pacientes têm essa dúvida e eu sempre digo para os pacientes, a diferença ela é muito pouco significativa, já que em ambas as técnicas a gente vai ter um resultado muito satisfatório. O clareamento feito em consultório, ele dá um resultado mais rápido, já que a concentração do ácido ela é maior, então você vai ver um resultado mais rápido. Porém, alguns estudos já mostram pra gente que o clareamento de moldeira, o clareamento caseiro, ele dá um resultado a longo prazo melhor. Então, o ideal que eu sempre indico é a união das duas técnicas, é o clareamento conjugado ou combinado, em que a gente une as vantagens dos dois clareamentos. O que acontece no clareamento dentário, como ele realmente acontece, o clareamento dentário é um procedimento químico controlado, em que o gel clareador, à base de peróxido de hidrogênio ou carbamida, ele penetra no esmalte do dente, que é a camada mais superficial, e chega até a dentina, que é a camada mais interna do dente, aonde ficam os pigmentos escurecidos. Chegando lá, acontece uma reação química e essas substâncias escurecidas, que são moléculas grandes, elas são transformadas em moléculas, em partículas pequenas e mais claras. O clareamento, então, ele acontece de dentro para fora e ele não enfraquece o dente e nem o esmalte dele. Posso tomar café enquanto eu faço clareamento dentário? Essa é uma dúvida muito comum para quem vai iniciar o tratamento com clareamento. E a resposta é sim, você pode continuar tomando o seu cafezinho sem problema nenhum. Assim como outros alimentos com corantes, por exemplo, o vinho, o chocolate, o açaí. Não precisa de serem deixados de consumir durante o tratamento, já que o clareamento ele vai acontecer da camada interna para a camada externa, ou seja, ele é de dentro para fora, não tendo nenhum problema o consumo desses alimentos durante o tratamento. Para quem é indicado o clareamento dentário, o clareamento é indicado para a maioria das pessoas que desejam ter dentes mais claros e mais branquinhos. Ele é indicado para pessoas que tenham manchas amareladas ou muito escuras e que tenham dentes rígidos e saudáveis, não sendo indicado quando os dentes possuem cárie, necessidade de tratamento de canal, necessidade de extração ou até mesmo inflamação gengival. O clareamento, ele precisa de ser feito com cautela ou até mesmo ser evitado em algumas situações, por exemplo, em gestantes e lactantes, em pacientes também com menores de 16 anos. O clareamento dentário, ele precisa de ser feito com alguma cautela também em pacientes que possuem restaurações de resinas e coroas de porcelana em regiões muito visíveis, já que a resina e a porcelana, ela não clareia com clareamento. Não é uma contraindicação, é só um alerta de que após o clareamento, muito provavelmente o paciente vai querer fazer a troca dessas restaurações, dessas coroas, para que a gente consiga um sorriso harmônico. O clareamento causa sensibilidade? Essa é uma dúvida muito comum. E a resposta é: depende. Tem paciente que sente algum desconforto, tem pacientes que não sentem absolutamente nada.
Para aqueles pacientes que sentem algum tipo de desconforto, eles geralmente são leves, podendo ser também moderados. Porém, eles são transitórios e bem passageiros, duram somente num curto intervalo de tempo. Nós temos alguns meios para diminuir e até prevenir essa sensibilidade, como, por exemplo, o uso de dessensibilizantes tópicos, o uso de flúor, como orientado pelo dentista, seja no consultório, seja em casa, o uso de bochechos à base de flúor, também evitar o consumo de alimentos muito quentes ou muito frios e até de alimentos ácidos. E o grande queridinho nosso para evitar essa sensibilidade também no clareamento é o laser, o aparelho de laser que a gente tem, que a gente faz como método preventivo e até como método para controlar a sensibilidade durante o clareamento. Então não precisa de se preocupar. Nós temos meios para garantir que você faça o clareamento da melhor forma e com o menor incômodo possível.